Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de modelagem e análise de decisão. Devido a algumas dificuldades de muitos alunos aí que frequentam o canal e também a dificuldade da disciplina, a gente vai retomar essa parte de análise de decisão, modelagem matemática, programação linear e a pesquisa operacional. Tá bom? Mas essa aula as aulas vão ser bem mais voltadas para resolução de exercícios, que é onde que pega. Né? Então a gente tem a interpretação do exercício, que é onde os alunos têm mais dificuldades. Então a intenção dessas aulas vai ser dar mais foco na resolução dos exercícios. Tá bom? Vamos lá? Bom, a modelagem e análise de decisão, basicamente, tanto de pesquisa operacional quanto de programação linear, ela pode ser dividida em quatro passos básicos, né, que a gente tem que seguir. Uma é a análise do enunciado, que é basicamente onde que a gente tem mais dificuldade para poder extrair o modelo matemático de dentro do texto. A determinação das variáveis de decisão, o que eu quero decidir dentro do meu processo, o que eu quero quantificar no meu processo, e a estruturação da função objetivo, que isso vai envolver o objetivo que eu quero alcançar de maximização de um valor ou minimização de alguma variável, junto com os valores de custo ou receita que eu tenho dentro do meu problema. E também a construção de restrições técnicas e não negatividade. Então, todo o processo ele tem uma restrição que eu preciso respeitar. E a ideia da restrição técnica do modelo matemático é fazer com que essas regras, esses limites sejam obedecidos. Tá? Algumas dicas e orientações que são importantes para a resolução desse tipo de problema. Tá? Durante a leitura, é importante que vocês grifem tudo que for numérico e tudo que for relevante, que chame a atenção na hora da leitura. Leia com bastante calma e também ir grifando essas informações. Tenta alocar as informações, principalmente numéricas, dentro de uma tabela. A tabela ela melhora o entendimento do que está relacionado com o que. A gente vai ver aqui no exemplo. Tá? Quando possível, elabore desenhos ou esquemas para visualizar melhor o que você está analisando. Seja um fluxo logístico, seja um fluxo de um produto dentro de uma linha produtiva, escala de trabalhadores, tudo isso é importante para poder melhorar o entendimento. Atente-se para informações de capacidade do enunciado, tal como os máximos e mínimos. Isso é muito importante para a gente poder elaborar as restrições técnicas. E por último, não menos importante, leia e releia o enunciado. Não tenha pressa para poder resolver exercícios de programação linear. Eles são assim, complexos no entendimento, mas conforme você vai fazendo os exercícios, você vai assimilando mais o conteúdo. E é importante também que você refaça os exercícios que você já fez, porque isso vai ajudando você a assimilar melhor o que é a programação linear, tá bom? Vamos pegar um exemplo aqui vamos pegar um exemplo para a gente poder ver como que funciona isso na prática, tá? Aquisição de aeronaves. Isso aqui é um exercício que está presente nesse livro aqui do Rangersdale, de modelagem e análise de decisão, e vai tratar da aquisição, num processo de aquisição de aeronaves. Tá? Então, a empresa ela está considerando a aquisição de novos aviões a jato para passageiros para percursos longos, médios e curtos. Tá? Então, aqui a gente já percebe que a gente vai trabalhar com três vertentes aqui. Percursos longos, médios e curtos. Tá? O preço de aquisição seria 33,5 milhões para cada aeronave de longo percurso, 25 milhões para cada aeronave de médio percurso, 17 milhões para a aeronave de curto percurso. A diretoria, somente comentando aqui, então a gente tem aqui três valores já que estão divididos em longos, médio e curtos percursos. Então, avião grande, médio e pequeno. E a diretoria ela autorizou 750 bilhões para poder comprar, para adquirir esses aviões. Então aqui a gente já tem um outro valor importante. Tá? Independentemente de quais aeronaves forem adquiridas, espere-se que as viagens aéreas de todas as distâncias sejam suficientemente grandes para que essas aeronaves sejam utilizadas basicamente a lotação máxima. Então eu vou utilizar esse recurso com máxima lotação. É óbvio que isso garante que a empresa utilize ao máximo o recurso que ela tem. Tá? Estima-se que o lucro líquido, depois de descontar todos os custos de recuperação de capital, né, seria de 2,1 milhões para o avião de trajeto longo, tá, o grande,
1,5 milhão para avião de trajeto médio e 1,15 milhões para avião de trajetos curtos. Então, aqui nós já temos aqui o valor de lucro que ele vai ser gerado em cada um desses trajetos. A segunda parte do problema vai informar que a empresa poderá dispor de pilotos treinados, até 30 aviões, então um piloto por aeronave. Então, sendo que desses 30 pilotos, 10 desses têm autorização para operar aviões grandes ou médios, 10 para operar aviões médios e 10 para operar aviões pequenos. Tá? Então aqui ele já está começando a passar algumas coisas, algumas informações que vão restringir um pouco o recurso que eu tenho, que é a mão de obra do piloto, para poder operar o avião. Tá bom? As instalações de manutenção podem atender 40 unidades padrão ano. Então, 40 unidades, 40 aviões. Um avião pequeno corresponde a uma unidade padrão, um avião médio equivale a 1,25 unidade padrão e o avião grande equivale a 1,75. Tá? Forneça um modelo de programação linear para a determinação de quanto cada modelo deve ser comprado para maximizar o lucro. Então é o que está sendo pedido, ele quer maximizar o lucro da operação dele. Tá? Então, é importante que você grife todas essas informações numéricas aqui, porque ele vai ser importante para poder construir o modelo. Tá bom? Vamos passo a passo, vamos agora determinar as variáveis de decisão. O que eu preciso quantificar no meu processo para poder alcançar meu objetivo? Neste caso, vai ser a quantidade de avião que eu vou comprar de cada tipo. Nós vamos denominar aqui X1 como uma quantidade de aviões grandes para longo percurso. Tá? Então X1 vai ser a minha quantidade de aviões grandes para os longos percursos. X2 a quantidade de aviões médios. E X3 a quantidade de aviões pequenos. Eu não sei essa quantidade, então eu chamo de X. Então X1, X2, X3. Tá? No segundo passo, o que eu tenho que fazer? Estruturar a função objetivo. Então o que eu vou fazer? Eu vou relacionar minhas variáveis de decisão com os valores de lucro que eu tenho para poder maximizar esse lucro. Eu quero maximizar o lucro com a operação desses aviões. Então eu vou relacionar o lucro que eu tenho com cada um desses aviões vezes a quantidade de aviões que eu vou adquirir. Com isso, eu vou estruturar isso numa tabela, como eu disse para vocês. Então, o avião de grande porte, o lucro dele é 2,1, relacionado à variável de decisão dele, que é a quantidade que eu vou adquirir. O médio, 1,5, X2, e o pequeno, 1,15 milhões, X3. Como queremos maximizar o lucro, então eu vou relacionar a variável de decisão com o seu respectivo lucro. Então, maximizar lucro, igual vai ser 2,1 x1 mais 1,5 x2 mais 1,15 x3. Então, eu vou somar todos esses lucros e isso vai me gerar o máximo lucro com a operação desses aviões. Tá? Um quarto passo é a identificação das restrições técnicas e não negatividade. Tá? As restrições técnicas vai restringir o meu processo. Né? Então, um problema específico devemos respeitar o orçamento máximo disponibilizado pela empresa para poder adquirir esses aviões, tá? A quantidade de pilotos treinados para operar as aeronaves e também a capacidade da operação de manutenção para as aeronaves. Então são 3 restrições técnicas que eu tenho aqui. E como que fica matematicamente estruturado isso? O orçamento máximo, o que ele vai fazer? Ele vai relacionar o custo de cada aeronave que eu tenho, para adquirir cada aeronave, vezes a quantidade que eu não sei ainda, que é o X1, mais 25 milhões, né, que é o preço da aeronave de médio porte, vezes a quantidade de aviões que eu vou adquirir, mais 17,5 vezes X3, que é a quantidade de aviões pequenos que eu vou ter. Tudo isso tem que ser menor ou igual a 750 milhões. Lembra que a diretoria ela disponibilizou somente 750 milhões para poder adquirir os aviões? Então não posso ultrapassar esse orçamento, eu preciso respeitar. Tá? Quantidade de pilotos treinados para operar as aeronaves. Eu tinha um total de 30. Então, a quantidade de aviões grandes, médios e pequenos somados tem que ser menor ou igual a 30, porque eu não tenho mais que isso de pilotos para operar os aviões. Então, quantidade não pode ultrapassar 30.
Ele falou que somente desses 30, somente 10 poderia operar aviões grandes e médios. Então eu tenho que somar a minha quantidade de aviões grandes mais a quantidade de médios, elas têm que ser menor ou igual a 10. Porque somente 10 da minha equipe pode operar esse tipo de avião. Somente desses 30, também eu tenho mais 10 que eles estão treinados para operar os aviões médios, e X3, que é a quantidade de aviões pequenos, que tem que ser menor ou igual a 10, que é a quantidade de pilotos que eu tenho autorizados para poder operar aviões pequenos. Tá? A capacidade de operação de manutenção, eu vou utilizar a unidade ano, que foi colocado lá no enunciado, vezes a quantidade de aviões que eu tenho. Então, 1,75 de manutenção para aviões grandes, mais 1,25 para aviões médios, mais uma unidade para X3, que é a quantidade de aviões pequenos. Tudo isso menor ou igual a 40, que é a quantidade máxima de unidades que eu tenho para poder fazer manutenção nesses aviões. Eu tenho que respeitar esse número de 40. Tá? Basicamente é isso que eu tenho para poder estruturar o meu problema de programação linear. Vocês podem ver que isso demanda um tempo para a gente poder estruturar. A prática ela vai deixando cada vez melhor o seu entendimento desses problemas. A gente vai fazer outros exemplos aqui e a ideia é que vocês peguem esse passo a passo para que melhore os entendimentos para poder resolver os problemas, tá bom? Se você ficou com alguma dúvida, pode colocar aqui na descrição do vídeo, pode entrar em contato comigo, esses daqui são os meus contatos, e eu vejo vocês numa próxima aula. Muito obrigado por ter assistido, um abraço e bons estudos.